matemática do reino. Esse é o tema de hoje, a matemática do reino. Olha isso. Pode anotar esse tema vai mudar a sua vida, tá? Esse tema vai mudar a sua vida. A matemática do reino. Desde criança nós somos ensinados a fazer a matemática dessa terra. Desde criança nós somos ensinados, na verdade é assim, né? Nós não somos ensinados. A gente aprende na tora sobre a matemática do reino. A gente aprende de qualquer jeito a matemática do reino. O máximo que nos ensinam nas escolas é sobre a matemática natural. 2 mais 2 é igual a 4, 4 dividido por 2 é igual a 2, 1 menos 1 é igual a 0. Essa matemática natural e ela é que rege o mundo. Grandes pensadores já diziam, né? Que a matemática é o código de Deus. Anota essa frase aí. A matemática é o código de Deus. E se a gente parar para pensar, todas as teorias, grandes teorias, elas são criadas por uma equação. Toda grande teoria tem uma equação. E a equação nada mais é do que um jogo de expressões matemáticas. Essa frase ela me impacta muito. Na matemática está o código de Deus. Na matemática está o código de Deus. E eu acredito com muita força no meu coração que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Só que o que eu quero trazer para vocês aqui é essa matemática, não a matemática natural, essa com 2 mais 2 é igual a 4, que a gente aprende lá na escola. Não é essa matemática. Eu quero hoje falar dessa matemática do reino, que ela fica oculta aos nossos olhos e nós não a acessamos. E como nós não a acessamos, a gente passa a vida inteira escravos de uma filosofia, a gente passa escravos de uma ideia, a gente passa a vida inteira escravos de uma cultura, morrendo de trabalhar, morrendo de se matando, para que a gente possa alcançar a matemática natural. A matemática natural. E eu vou usar essa palavra natural pedagogicamente só para você entender a matemática do reino, que é a sobrenatural, e a matemática que a gente aprende, que é essa natural. Mas no fundo, depois dessa aula, todas as vezes que eu utilizar a expressão matemática natural, eu já estou falando da que é sobrenatural. A matemática que nós deveríamos já estar com ela, a matemática que nós já deveríamos vivê-la, a matemática que nós já deveríamos estar totalmente conectados a ela. Acabou de explodir um exemplo aqui na minha mente, só para vocês entenderem o tanto que isso é revelador. Quando você vive a matemática do reino, você não precisa ficar na escassez e nem nas migalhas. Quando você vive a matemática natural, que é a matemática desse mundo, você sempre está correndo atrás de uma necessidade. Você sempre está correndo atrás de uma necessidade. Olha esse exemplo que eu vou dar aqui, ó. Quando um bebê nasce, o leite que ele deveria se alimentar, ele já está no peito da mãe, na mama da mãe. Já está lá. Essa é a matemática do reino. Mas acontece algum movimento que foi colocado em nós, que foi implantado em nós, onde nós temos que adquirir o leite NAN1, NAN2, Aptamil, ou sei lá o quê. Esse leite da latinha, a gente tem que comprar. Para a gente comprar o leite da caixinha, a gente tem que ser escravo, porque aí a gente tem que trabalhar para ter o dinheiro para poder comprar o leite. O leite da mãe, o que está lá no seio dela, na mama dela, ninguém precisa comprar. É só a criança colocar a boca no mamilo da mãe e vai sair o leite. É natural, vocês entendem? É natural, não precisa correr atrás, já está lá.
E na matemática do reino, se você parar para pensar, eu não tenho que pagar para ter o alimento do bebê. O alimento do bebê já foi dado dentro da mãe. Quantos estão comigo aí? Quantos estão comigo aí? Nós já somos aqui 10 pessoas aqui no Instagram, 22 aqui na sala do YouTube, na sala fechada. Então nós já somos 30 pessoas aqui. Então eu já vejo 30 mil, que eu sempre multiplico por 1000. Quantos estão comigo aí? Então existe uma matemática, que é essa matemática onde nós não fomos ensinados que a riqueza ela é natural. A riqueza é natural. Nós não deveríamos ter que comprar esse leite que foi construído por uma matemática, nós não deveríamos. Nós não deveríamos ficar condicionados a um valor que tem que se pagar para alimentar esse bebê. Mas em algum momento, Deus é maravilhoso e perfeito. É isso, Fernanda. É exatamente isso. Mas em algum momento nós acessamos um código de matemática e achamos uma forma de resolver um problema. E o jeito que nós encontramos de resolver esse problema, existe algo sobrenatural, existe algo divino sobre isso. Só que porque o homem não estava com o coração conectado a Deus, ele usou desse código matemático, ele usou dessa situação simplesmente para satisfazer suas próprias necessidades. Simplesmente para ele ganhar dinheiro, ele ter condições financeiras, ele ter um povo escravo em suas mãos, ele ter o recurso financeiro, ele ter uma dor e nessa dor ele ir lá e ganhar dinheiro com ela. Quando na matemática do reino, todo o código matemático que a gente descobrisse deveria ser entregue de graça de volta para a humanidade. Mas não. Hoje, todo o código matemático que a gente descobre é para alguém ganhar dinheiro. No mundo digital, existe uma expressão que chama algoritmo. O algoritmo é como funciona a conta matemática, como funciona a estrutura matemática para você ganhar seguidores, para você vender cursos em alta escala. Existe um algoritmo. Esse algoritmo nada mais é que uma equação que alguém já escreveu, que alguém identificou, e hoje ele pega essa equação e coloca disponível para que outras pessoas possam aprender. Quando você fala aí no seu celular, nossa, estou precisando comprar uma cama, e de repente o seu celular é conectado pelas inúmeras conexões que tem aí. Como é que chama lá na Samsung? É a Siri? Como é que chama? A Siri é a do iPhone. Tem uma... gente, no iPhone tem a Siri e no Android tem um outro nome que eu me esqueci aqui agora. E isso, quando está ativo, está captando o tempo inteiro que você está falando, que você está conversando. Quem aí já teve aquele momento assim que você estava falando alguma coisa com alguém, aí seu celular pega, abre e a Siri pega e fala assim: o que você está precisando dessa tal coisa que você acabou de falar? Existe uma nuvem que esse algoritmo vai para lá. As grandes marcas captam esse registro e quando elas captam esse registro, ela tem o ID do seu celular e vai começar a chegar mensagens para você no YouTube. Você acessa, você clica, você faz uma pesquisa lá no Google, quero comprar uma cama tal. Vai começar a chegar mensagens para você de camas, de várias situações ligadas àquela situação. Isso é um algoritmo. Já aconteceu comigo, olha aqui. Então as pessoas estudam essa matemática, simplesmente para se beneficiar, simplesmente para ganhar. E se nós tivéssemos entendido que essa matemática, ela foi revelada, ela foi entregue para nós construirmos o reino, para construirmos algo poderoso sobre a terra, o mundo seria totalmente diferente. Mas não, engraçado que os grandes players que pegam o código da matemática, 95% eles usam somente ao favor de si mesmo e não a favor da comunidade. E a matemática do reino, ela é essa que contribui com a comunidade e não que tira da comunidade.
Tá fazendo sentido para vocês até aqui? Tá fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Responde para mim. Então, por que é que o mundo vai tão mal e nossa vida vai tão mal também, muitas vezes? É porque a gente usa a matemática desse mundo, que simplesmente tudo que eu faço é porque eu tenho que ganhar alguma coisa. E a matemática do reino é diferente. Tudo que eu faço é porque eu tenho que dar alguma coisa. Dar é melhor que receber. Esse é o primeiro princípio da matemática do reino. Dar é melhor que receber. Lindo isso ou não? Na matemática do reino, dar é melhor do que receber. Agora fala a verdade para mim, sem desvio, sem querer contar historinha. No mundo real, o que você mais gosta? De dar ou de receber? Eu não estou falando qual é a intenção do seu coração, não. Eu estou falando como é. O que você mais faz? Você dá ou você recebe? Responde para mim. O que você acha? No fundo, minha gente, a gente quer mesmo receber. E todas as vezes que a gente tem que dar alguma coisa, a gente tem milhares de reservas. Eu só vou dar se. Eu só vou liberar se. E o se, pra vocês terem ideia, porque eu também sou programador, o se, dentro da programação de softwares, é o que a gente mais usa, que é o if. Quando a gente coloca lá assim na programação, essa rotina vai ser a liberação dessa execução, if, ela acontece se, e aí a gente coloca a condição. Quando a gente coloca a condição, é como se a gente estivesse criando tirando o curso de um rio e colocando uma represa. Represa é como se você está represando algo. Represa, você está segurando algo. Existe um rio que flui e você represa aquilo, você segura aquilo, você não libera. Represa. Só que tem um detalhe nisso, é que na represa, a represa faz o fluxo do poder ficar parado, represado. E quando você pega e libera isso, acontece um poder. Por quê? Qual que é o grande poder? É você não interromper o fluxo do rio. Não interromper o fluxo do rio. Então a gente vai mudando a nossa concepção, a nossa mentalidade, quando você percebe que dar é melhor que receber. E quando você deixa o rio fluir, essa matemática começa a ser multiplicada na sua vida. Vou dar um exemplo que me falaram ontem. Falou, Fernando, quantos meses você está acordando 5 horas, fazendo live 5 horas da manhã? E eu disse para a pessoa assim, 5 meses e meio. Primeiro teve 21 dias, depois dos 21 dias a gente já entrou aí com mais 15 dias, depois desses 15 dias a gente entrou com os 40 dias da quaresma, dos 40 dias da quaresma a gente entrou mais com 72, com 72 dias a gente entrou com mais 15, depois do mais 15 veio a EI e a gente não parou nunca mais, estamos aqui até hoje. Aí ele pegou e falou assim, cara, mas aí o que acontece? Você entrega os seus conteúdos todos de mão beijada, é como se você estivesse jogando pérolas aos porcos, porque todo dia você lança conteúdo lá e as pessoas não vão dando mais valor naquilo que você lança. Ninguém consegue, Fernanda, essa pessoa me falando, uma pessoa que é especialista no brand, uma pessoa que é especialista no algoritmo das redes sociais. E ele pegou e falou assim, não faz sentido você ter que ficar fazendo live todo dia. Live você faz assim, você faz um período de 20 dias, 21 dias, onde você libera um conteúdo e quando você termina de liberar o conteúdo, você vende o seu produto. Então, o conteúdo que você entrega todos os dias, você tinha que transformar isso num produto e aí depois você tinha que fazer essas lives de 21 dias e depois abrir seu carrinho. Se você fizer isso, você vai ganhar dinheiro demais, Fernando.
E na hora que ele falava assim, eu fazia uma pergunta: onde que está o coração desse cara? Onde que está o coração desse cara? Tudo que ele falava desembocava só numa coisa: o dinheiro que ia ganhar. E no final não deu outra. Ele pegou e falou assim: se você quiser, eu te ajudo a ganhar esse dinheiro. E aí a gente faz 50-50, foi o que ele falou para mim. 50-50. Será que é essa matemática do reino que eu estou querendo viver mesmo? Será que é essa matemática do reino onde eu vou represar um conteúdo para poder dar de conta-gotas? É conta-gotas que fala, Evandro? Conta-gotas para as pessoas, para que depois eu possa falar para elas que agora para você beber de tudo que tem na fonte, você vai ter que me pagar? Será que é sobre isso as coisas do reino? Essa matemática, como diz a Ana Karina aqui, ó, ela faz parte da matemática do mundo. E quando, por exemplo, aí ele pegou e falou assim para mim, ele quis me dar um checkmate, falou assim: mas você coloca lá aquele grupo da EIA que ele é aberto, e você falou que tem um grupo da EIA oficial, que direto eu vejo você falando lá, que o link está lá. Não é a mesma coisa, Fernanda? Eu falei assim: é claro que não. A EIA oficial é para quem está comprometido a fazer um movimento de plantar sementes na obra da EIA. E lá é mais do que justo eu priorizar, eu gerar confiança, eu gerar vínculo. Aqui é muito mais do que justo eu poder dar uma atenção especial para aquele grupo, pessoas que estão comprometidas comigo, do que esse grupo, por exemplo, onde você está lá e não está comprometido comigo. É justo eu fazer isso. É justo, por exemplo, daqui a uns dias, as pessoas que são alunas da EIA acessar o curso do Edgar. É justo elas acessarem o curso do Evandro, que vai ser um curso, ontem a gente já estava falando sobre isso, como vender falando a verdade. É sobre essa matemática que, não sei se vocês sabem também, quando a gente fala de presente, passado e futuro, dentro das equações, das grandes fórmulas, o presente, passado e futuro, eles entram, por exemplo, nos cálculos de metafísica. Para passado, presente e futuro, eles entram nos cálculos matemáticos. Daí o Evandro falou assim para mim ontem, né? Alguns dias atrás, meu sonho, quando eu era 20 anos atrás, eu tinha um sonho de ter uma empresa que se chamava assim, e essa empresa ia fazer isso. Aí ontem a gente vivendo algo sobrenatural numa reunião, eu perguntei para o Evandro: Evandro, e aquela empresa lá? Ele falou assim: não, eu vou fazer. Eu falei: Evandro, que vou fazer? Ela já existe, cara. Faz ela aí agora, vamos criar ela agora? Vamos, todo mundo? Aí tava todo mundo na mesa, então vamos lá, vamos bater a mão na mesa? Vamos. E a gente pegou e pá, bateu a mão na mesa, empresa criada. Aí o Rico pegou e falou assim: Evandro, eu sou seu primeiro cliente. Matemática do reino. Aquilo que Deus te deu, você não tem que criar, já está criado. Porque se Ele te deu, já está criado, você só precisa dar legitimidade. E a matemática do reino é assim: aquilo que Ele te deu, o sonho que Ele te deu, você não precisa ter recursos financeiros desse mundo para realizar. Você já é seu, vai lá e pega. Quantas coisas você deixa de fazer, quantas coisas você deixa de realizar, quantos sonhos você deixa de viver, porque você deixa a matemática desse mundo roubar o que é de Deus em você. A EIA é um presente que Deus nos deu, e se eu não tivesse aplicado a matemática do reino, nós não estaríamos aqui agora. Nós precisamos juntos virar uma chave. A chave da matemática do reino. Não é que eu vou desligar, porque essa matemática que a gente aprende no natural, ela também faz parte. Mas a gente acessar a fonte de cima. Essa fonte de cima, onde tudo já nos foi dado, é só ir lá e pegar. É você se posicionar. Se posiciona. Se posiciona. Você precisa fazer isso. Porque se você não se posicionar, o céu não é ligado na terra.
E quando você liga o céu na terra, os desdobramentos da matemática do reino, eles são tão grandes, que a multiplicação disso vai ser tão poderoso, que você não vai conseguir contar com teus olhos humanos o que Deus vai fazer na sua vida. Dar é melhor que receber. A Fabiana está falando aí, ó, já me vejo na missão África. A Sandra disse, até o dar está conectado ao receber. Dou algo para receber um sentimento de ser útil. Essas coisas é o que não é tangível, vocês entendem? A matemática desse mundo, ela é exata. Já viu falar? Matemática é exata. Na matemática do reino, você nunca consegue ter a exatidão dela. Porque ela não para. Na matemática do reino não tem exatidão, sabe por quê? Porque a prosperidade, no sentido de multiplicar, não para nunca. Não para nunca. Você nunca vai ter a exatidão da matemática do reino. Por quê? Por quê? Porque ela não vai parando, ela não para. E detalhe, ela está multiplicando sem você ver. Tem uma passagem, mano, que eu queria que você já colocasse, escrevesse ela na tela aí. Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 24. Pode colocar até o 20... Não, pode pôr ela toda aqui para mim. Você vai colocar do 19 até o 34. Você quer que escreva ela direitinho? Não precisa não. Só põe a passagem para nós. Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo do 19 ao 34. 19 ao 34. Acho que vale a pena eu tangibilizar a matemática do reino aqui para vocês. Vocês querem que eu faça isso agora? O que vocês acham? Eu tenho duas situações aqui. Eu posso continuar dando conteúdo e eu posso tangibilizar a matemática do reino para vocês. O que vocês querem que eu faça? Responde para mim. Quero que vocês interajam comigo para eu saber como é que está o coração de vocês. Se vocês querem continuar ouvindo o conteúdo ou se vocês querem que eu tangibilize a matemática do reino para vocês. Tem um vídeo de 2 minutos também, de um poema de matemática do reino. Tem? Você está brincando? Para mim, esse nome Deus tinha me dado esse nome essa madrugada. Já tem alguém que acessou essa fonte aí? Pelo amor de Deus. Deixa eu contar a história. Vou resumir aqui bem rápido. Aproveitar que a Isabela do Rick entrou aqui, ó, e que ela faz parte disso. E eu pego e a gente põe o vídeo. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 34. Eu vou ter que ser bem aqui de sniper mesmo. Então, assim, eu vou até tirar a parte de emoção que eu vivi dessa experiência para eu ser... Só para eu entrar na essência do que eu quero falar. Eu quero ouvir... A Rivane, o povo é esperto, né? A Rivane mandou assim, não dá para você fazer os dois, continuar o conteúdo e tangibilizar. Não, dá tempo de fazer só um. Então, vou olhar aqui no YouTube, o que vocês estão falando. Tangibiliza, né? Tangibiliza. Então, vamos lá. Tangibiliza. Então, vamos lá. Então, vou ser bem breve para vocês. Um rapaz mandou para mim, num dos meus 3Ds, nas empresas, ele mandou para mim que queria saber qual que era o violão, qual que era a marca do violão que eu estava usando, porque o som dele tocou o coração dele. Menino chamado Henrique. E o Henrique mandou isso uma vez, eu não dei a resposta para ele, ele mandou uma segunda, eu falei que ia mandar, e depois ele mandou uma terceira perguntando, você conseguiu olhar? Quando ele mandou aquela pergunta, eu sensível ao coração de Deus, Deus falou assim no meu coração. E quando eu falo Deus falou no meu coração, gente, é uma intuição, tá? Deixa eu deixar isso bem explicado, que não é uma voz que vem e fala assim. Não, é uma intuição.
E como eu estou o tempo inteiro entregue a Deus, todas as minhas intuições eu entendo que é Deus falando comigo. Quando elas me dão paz, eu não tenho dúvida. Deus fala comigo com toda a intuição que me dá paz. E aí, nesse movimento, Deus falou assim no meu coração, dá um violão igual para ele. Dá um violão igual para ele. Como eu falei, como dar um violão igual para ele? Dá um violão igual para ele. Igual o que você estava tocando é para você dar para ele. Falei, tudo bem. Sou obediente. Fui verificar o valor do violão. O violão, ele custa R$3.100. O violão igual ao violão que ele ouviu o som e queria. Esse violão que ele ouviu o som foi um violão que a afilhada Isabela, que está participando aqui do Instagram comigo, ela pediu para eu comprar para o Rick, que é meu afilhado. E quando eu fui comprar o violão para o Rick, eu não cheguei lá, Evandro, eu lembro disso como se fosse hoje, olhando qual era o violão mais barato, o mais caro ou intermediário. Quando eu cheguei com o meu coração lá, foi assim, qual é o violão que tem mais a ver com o som daquilo que o Rick vai fazer? Que era tocar nas ruas, tocar nos hospitais e tocar em vários lugares. Quando o cara deu a nota no violão, eu falei assim, é esse o violão. É esse o violão. Então a matemática do reino é o primeiro ponto que eu quero falar aqui para tangibilizar. Ela não está no valor financeiro, ela está no valor espiritual. Quando você enxerga uma coisa que tem valor espiritual, não tem questão de valor financeiro. Você tem que olhar para o valor espiritual e aí você fala assim, é esse o valor espiritual e eu senti que é de um jeito ou de outro, eu vou pegar isso. Não importa qual é o preço que esse mundo deu, eu vou pagar o valor espiritual que eu senti. Você vai lá, pum, pago. E aí a Isa comprou esse violão, ela até brincou ontem, que ontem eu fiquei contando essa história para ela até meia-noite, mais ou menos. Ela pegou e parcelou esse violão em várias vezes, mas ela pegou e não perguntou se era caro, barato. Ela foi lá e comprou o violão. Esse violão, quando eu fui entregar, quando o Rick pegou ele, eu falei, Rick, e deixa eu te falar uma coisa, esse violão eu comprei porque ele tem o som do reino. Eu não falei que ele era caro, eu não falei que ele era... Não, ele tem o som do reino. Quando o rapaz do 3D, que é Henrique, escuta o som do violão, ele não escutou o som do violão da marca, ele escutou o som do violão do reino. E quando eu falei para o Edgar, que é o dono, que é o Edgar que estava aqui ontem, eu falei, Edgar, Deus tocou meu coração para a gente comprar um violão igual ao violão do Rick. E o Edgar, quanto que é? Eu falei, R$3.000. Ele falou, cara, é caro? Eu falei, não, eu dou 1.000, você dá 1.000, depois a gente acha esses outros R$1.000. Aí o Edgar, pode comprar. Gente, R$1.000, sei lá assim, diante de tudo que nós estamos vivendo, de empreendimento, empreendendo na sala da E, empreendendo um monte de coisa, empreendendo camiseta. Fernando, você tem esses R$1.000? É claro que eu não tenho. Você tirou de onde? Tirei de uma conta que eu ia pagar para ter os R$1.000. É claro que eu não tenho. A matemática do reino, ela é isso. A matemática desse mundo é assim, não tem como comprar o violão. A matemática do reino é, filho, se eu coloquei no seu coração para comprar o violão, nem que você tenha que pegar todo o dinheiro, vender seu carro para comprar o violão, mas você vai comprar o violão. Essa é a matemática do reino. É você não interromper a vontade de Deus por causa da sua questão financeira. Essa é a matemática do reino. Não interromper a vontade de Deus por causa das questões financeiras. Imagina que se fosse os últimos dias de sua vida e Deus pedisse para você comprar o violão como se o violão fosse o seu último ato na terra. E aí você tem um carro que custa, sei lá, R$15.000. O violão custou R$3.000. O seu último ato na terra, você teria a covardia de ficar de recusar um pedido de Deus, manter no seu carro, que quando você morrer, vamos supor que você morre no outro dia, sei lá. Parece um exemplo muito bobo, mas não é. Mas não é. Aí você deixou de cumprir o que Deus te pediu porque você não teve coragem de vender o carro. O carro custa 15, o violão custou 3, ia sobrar 12 ainda. Mas você ia morrer com honra. Eu cumpri o que Deus me pediu. Matemática do rei. Comprei o violão.
Comprei o violão na quinta passada, na sexta passada eu fui dar mentoria numa outra empresa, Hipergôndolas. Chegando lá, eu fui tocar o violão, já tocar o violão desse cara que eu tinha comprado. E me deu vontade de contar essa história. Aí eu perguntei para um dos sócios assim, ainda inclusive está faltando R$1.000 para esse violão. Você tem R$1.000 aí, Marcos? O Marcos respondeu, eu tenho. E você tem coragem de dar esses R$1.000 para completar o valor do violão? Ele falou, eu tenho. Aí na hora que ele falou isso, eu falei assim, peraí, mas essa semente, ela não é lá do do Edgar. Essa semente do Marcos, ela tem que ser semeada aqui nessa terra da Hipergôndolas. Quando você entende o reino, você aprende como colocar a semente na terra certa. Aí eu perguntei assim, alguém aqui está passando necessidade de comida em casa? Isso na sexta-feira, na Hipergôndolas. Um cara levanta a mão aos prantos, chorando e fala assim, eu tô. E chorando muito. Com certeza ele tinha orado pedindo a Deus uma resposta e um jeito de ser abençoado. Aí eu olhei para o Marcos e falei assim, Marcos, pega todos os R$1.000 e transfere para ele. Matemática do reino. O violão que a afilhada comprou lá atrás para o Rick, como tinha amor, esse violão foi liberado o som do reino, que tocou o coração do Henrique, que tocou o meu coração para comprar o violão, que tocou o coração do menino para pedir o violão. E agora eu tocando esse violão que tocou o Marcos para doar os R$1.000, que foi transferido para o outro Henrique, que estava passando dificuldade de comida em casa. Aí vocês acham que para? Não para não. Aí chegou o dia de ontem para eu entregar o violão. Quando nós fomos entregar o violão, eu falei que o nome desse projeto oficialmente vai se chamar Semente de Sonhos. Onde nós nos uniremos como irmãos para realizar o sonho de alguém. Matemática do rei. Eu vou plantar semente num sonho que não é meu. Sabe o que a gente faz? A gente junta dinheiro para realizar sonhos que são nossos. Na matemática do reino, o que eu tenho juntado é para realizar os sonhos, os meus, é claro, também, mas principalmente dos irmãos que estão do meu lado. Matemática do reino. E aí o Edgar foi contar uma história que ele havia relatado a mim, que era o seguinte, um Jean, um rapaz onde sua filha nasceu com alguns problemas, houve algum problema no parto e ela ficou com algumas sequelas, e ele não tem carro. E o fato de não ter carro, ele sofre com levar a criança de Uber. Às vezes o Uber cancela porque não tem cadeirinha, porque tem que colocar cadeira de roda. E o Edgar trouxe que nós deveríamos, um dos sonhos a serem realizados era ajudar o Jean a comprar um carro. E esse projeto, Semente de Sonhos, ele só nasce por causa do som do violão, lá atrás. Aí, ele relatou essa história muito emocionante, que eu não vou me ater aqui aos detalhes dela, porque é muito emocionante. O Carlos, um rapaz, fala assim, tá queimando algo no meu coração aqui, queimando, e eu queria, e ele com o coração queimando, porque eu queria fazer uma coisa. Vou falar. Eu tenho um consórcio para receber agora em agosto, e eu queria pegar o valor desse consórcio e ser o primeiro a plantar a semente para comprar o carro do Jean. E eu perguntei para o Carlos, de quanto que é a semente, ô Carlos? Ele falou, de R$2.000. E aí naquela hora a gente pegou e falou assim, então, a gente já tem R$2.000 para o carro do Jean. Só que o ato do Carlos foi tão espiritual, foi tão pela matemática do reino, que na hora que ele falou que ia doar R$2.000, o Edgar falou assim, eu vou doar 1.000. O outro Thiago falou, eu também vou doar 1.000. Então aí já era 4.000. O outro gerente falou, eu vou doar 500, 4.500. Ele falou, eu vou dar 500, 5. Só sei que nesse movimento de doar 500, 200, 1.000, e o Cristóvão, que está aí, ó, Cristóvão Henrique, ele estava lá nessa hora. Chegamos em R$10.000. R$10.000.
Quanto que o Fernando Bacelar plantou? Ele plantou R$ 1.000 e mais o tempo de poder que ele gastou para comprar violão, para parar o que estava fazendo. E todo esse tempo é amor, é amar. Onde eu paro o que eu estou fazendo para amar alguém fazendo algo em prol de outra pessoa. Que é intangível. Não tem como alguém dar o preço que custou o fato de eu ter parado minha rotina para ir lá comprar o violão. Porque quando eu fui comprar o violão, o cara falou assim para mim, olha, não tem esse violão aqui. Devido à pandemia, devido a isso, devido àquilo. Eu falei, olha, deixa eu te falar, eu sou um homem de Deus. E se Deus pediu para eu vir aqui, tem que ter esse violão aqui. Dá mais uma olhada, por favor. E o cara pega e fala assim, olha, só pode ter esse violão se for lá no estoque. E ele está fora do estoque, porque ele não tem aqui no meu sistema. Eu falei, tem como você lá olhar, por favor? E quando o cara desce, ele desce tremendo o corpo. Por quê? Porque só tinha um violão daquele igual ao do Rick no estoque que estava fora do sistema. Porque se tivesse no sistema, alguém teria comprado. Mas a matemática do reino funciona assim. Quando Deus quiser te dar uma coisa, Ele vai tirar do sistema para ninguém comprar, para dar para você. Para dar para você. A matemática do reino é, se você se coloca disponível para estar com o coração conectado ao reino, Ele vai mover o céu e a terra para multiplicar aquilo que você está plantando. Matemática do reino. No movimento que se deu R$ 10.000, um dos meninos chamado Jessé, e aqui vem o impactante da história, para mim o mais impactante, o Jessé levanta a mão e fala assim, eu queria falar, porque eu contei a história do menino que estava passando fome também. E o Jessé fala assim, semana retrasada, eu estava na mesma condição de que não tinham o que comer em casa. E minha irmã foi à minha casa, porque ela ia fazer uns exames para saber se ela estava com câncer, e eu não tinha dinheiro para comprar um café da manhã para minha irmã. A única coisa que nós tínhamos era uma massa de fazer bolo. Literalmente, era só uma massa de fazer bolo. E foi o que nós fizemos para minha irmã tomar o café pela manhã. O bolo onde nós nem comemos para ela poder comer. E nesse dia eu saí arrasado de casa porque eu não tinha o dinheiro para comprar um café da manhã para minha irmã. Mas nós fizemos a única coisa que nós tínhamos. E quando eu cheguei em casa, minha irmã tinha deixado um bilhetinho para mim. O bilhetinho era, obrigado meu irmão por tudo que você tem feito por mim. E ela deixou uma nota de R$ 100, esse dinheiro é em retribuição a todo o carinho que você me deu. E o Jessé pega e fala assim, e quando ela deixou aqueles R$ 100 para mim, aquilo me tocou tanto que eu falei, Deus está comigo. E ele pega e continua, e se Deus está comigo, eu também quero doar os R$ 500 para o sonho do Jean. Evandro, que matemática é essa? Onde o cara não tem dinheiro para comprar o que comer, doa R$ 500. Não bate. O Edgar, tomado de compaixão por essa cena e por essa ousadia do Jessé, fala assim, Tiago, que é o sócio e irmão do Edgar, se você permitir, todo o valor que a gente arrecadou para o sonho do Jean, a gente vai pegar da Otimiza e pagar e entregar para o Jessé o mesmo valor. Vocês estão tentando fazer as contas aí? Se gerou R$ 10.000 para o Jean, agora nesse momento tem R$ 10.000 para o Jessé. Matemática do rei.
Porque lá atrás teve a filhada Isabela que teve coragem de plantar R$ 3.000 no violão, que não era um violão, era um som do reino. Que teve coragem, que o Fernando Bacelar teve que ter coragem de pagar 1.000 do bolso dele para poder gerar o som do reino. E isso continuar a multiplicar, porque a ousadia de fazer esse investimento do reino, de não ter apego às coisas materiais, não ter apego a dinheiro, não colocar o coração nessas coisas, reverberou mais que R$ 23.000. Uma última cena que eu vou aproveitar o Cristóvão que está aí. O Cristóvão me parou lá na porta e o sonho do Cristóvão é comprar um computador. E ele falou, Fernando, eu já estou juntando o dinheiro, eu já tenho R$ 1.200. Só que eu fui tocado no meu coração que eu também queria doar R$ 200. Só para vocês entenderem, R$ 200 para o Cristóvão comprar essa máquina dele é muito dinheiro. E na hora que o Cristóvão falou isso para mim, eu parei e lembrei que eu tenho um notebook, é um notebook que eu comprei na época, foi uns quase R$ 4.000. É o meu computador que eu utilizei para poder criar o meu software de programação, é um computador que eu tenho um carinho especial por ele. Só que ele está parado. Ele está parado, tem que dar algumas manutenções, coisas simples. E eu falei para o Cristóvão assim, Cristóvão, se Deus colocou no seu coração de você dar os R$ 200, eu sei que você quer comprar uma máquina boa e você vai comprar. Mas eu queria te falar que enquanto você junta essa grana para comprar uma máquina boa, você acabou de adquirir um computador, um notebook por R$ 200. Amanhã no Ninho eu levo para você. Essa é a matemática do reino. E aí, Evandro, ontem você trouxe aquela ideia do banqueiro que criou aquele banco, o Banco dos Pobres. Eu vou fazer um negócio aqui, eu vou lançar o Banco do Amor aqui agora. Porque se já existe, eu já vou pôr os pés nesse negócio agora. O que é o Banco do Amor? Agora, quantas horas aí, Evandro? 5h56. 5h56 da manhã, eu vou criar um banco, vou criar um fundo, onde as pessoas que têm um coração voltados para as pessoas sentirem o amar, elas vão plantar sementes nesse banco para a gente poder abençoar a vida das pessoas que querem viver o reino. O banco do amor. O Banco do Amor. Acabei de criar esse negócio aqui agora. O Banco do Amor. Está criado agora, nesse exato momento. O Banco do Amor. Onde as pessoas que sentiram o desejo no coração de plantar uma semente nesse banco, elas vão plantar essa semente para que nós possamos gerir este dinheiro para abençoar a vida das pessoas que querem viver o reino. Qual que é a filosofia desse banco, Evandro? A matemática do reino. A filosofia desse banco é a matemática do reino. Quinta-feira agora, eu já tenho reunião com o Emerson sobre a questão da contabilidade da EIA e eu já vou desdobrar com ele para ele criar toda a parte do Banco do Amor. Onde vai ser um banco, um fundo, onde as pessoas vão plantar sementes para que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos gerir esse dinheiro para abençoar as pessoas que querem viver o reino. Só que ontem eu tive uma conversa com o Bruno, que eu tive treinamento com ele também, e vou fazer o seguinte. Tem coisa que no mundo espiritual, quando acontece, que tem que ser feita na hora.
Coloca aí, Evandro. Pode colocar agora. Você que está nessa live, que de alguma maneira seu coração está sendo tocado por essa mensagem, pela matemática do reino, você vai fazer o plantio de uma semente do valor que Deus tocar seu coração nesse banco. Eu vou colocar o meu Pix aí, mas você vai colocar um valor lá, vírgula, todo igual, você vai colocar assim, por exemplo, você me deu vontade de doar R$6, você vai colocar R$6,06. E esse vai ser o código para eu poder pegar depois esse valor e fazer a transferência tudo para o Banco do Amor. Tem um ato espiritual aqui agora a ser feito. Anota aí, Evandro, meu Pix ele é 010 CPF 010 686 05189. Esse aí é o Pix. E todo dinheiro que entrar, eu já vou até fazer o destino aqui. Todo dinheiro que entrar aqui desse 010, né, desse ato de hoje, a gente vai compor os 1.000 que está faltando do violão. E depois eu vou mostrar para vocês como é que chama lá? Os comprovantes, né, do que aconteceu, do que entrou, e vou dizer para vocês, ó, e o que sobrou, porque eu sei que vai sobrar, é isso. E aí, Evandro, nós vamos fazer uma publicidade do reino. E você sabe que Deus está entregando algo grande para nós aqui, Evandro, agora. Que começou ontem lá naquela panificadora. Onde nós vamos mostrar, Evandro, o movimento o valor que entra e o valor que a gente aplica nas vidas. Isso vai virar no povo não ganha milhões de dinheiro naquele YouTube fazendo piadinha sem graça com o povo na rua? Piadinha de assalto. Cara, o povo ganha milhões, Evandro. O povo, eu vejo lá, chegou uma pra mim ontem que eu cliquei, tinha 12 milhões de visualizações numa coisa que o cara colocava uma caixa de rádio, onde um cara sentava no banco e falava, é um assalto, é um assalto, é um assalto, e a pessoa ficava desesperada e todo mundo rindo daquela palhaçada. E nós, com a fábrica de ideias do reino, não estamos fazendo milhões para poder investir no reino. Estamos virando essa chave aqui agora, Evandro. Nós vamos ser a maior fonte de entretenimento no sentido de fazer as pessoas assistirem espiritual no Brasil e se brincar no mundo. Vamos bater a mão na mesa, Evandro? Batemos a mão na mesa. O dia que nós estamos aqui falando sobre inteligência espiritual com o tema matemática do reino, a gente acaba de criar um banco chamado Banco do Amor, onde nós vamos gerir sementes para abençoar a vida de pessoas que estão vivendo o reino. E detalhe, tá? Tem um detalhe aqui. Não é a vida de qualquer pessoa que está passando necessidade, não. Pessoas que estão vivendo o reino. Você pega o Gessé, ele deu a massa de bolo pronta. Gente, é a massa de bolo pronta, sabe por quê, Evandro? Ele podia ter pego a massa de bolo e falado, não, é só a massa de bolo. Mas o que ele fez? Ele foi lá e fez o bolo com a massa de bolo. A volta foi R$100. Quanto que dá, Evandro? 10 mil. Quantas vezes mais dá entre 10 mil e R$100? 100 vezes mais? Porque você multiplica 100 vezes 10, dá, é isso mesmo? Certeza? Certeza. 100 vezes mais. Por quê? Porque ele pegou só a massa do bolo e fez o bolo. Um princípio que eu quero que fique gravado no coração de vocês hoje é assim, ó. Na matemática do reino você tem que ser desapegado. Eu vou fazer 2 movimentos agora. Eu vou... Não, Frank, 10 vezes mais dá só 1.000. Frank está colocando 10 vezes mais de R$100 para 10 vezes mais dá só 1.000, né não?
Faz essa conta direito, que eu tenho que falar esse número exato, que vai virar um princípio de vida para mim aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Cadê o César, o cara da matemática aí, ó? 10 mil reais. Eu não sei a matemática nem do mundo, mas... Deixa eu pôr aqui, ó. 100 reais vezes 100, 10 mil. É 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Tá vendo? A conta, Franklin, ele recebeu 100... Ele doou... Não, ele recebeu da irmã dele 100. O que ele doou só foi a massa do bolo. Só que a semente de 100 reais que a irmã dele plantou, produziu 100 vezes mais. Vocês não piram, não? Vocês não... A cabeça, o coração de vocês não explode, não? Pode deixar o Pix aí, tá, Ivana? Então, é 100 vezes mais. Então, o que eu quero liberar desse banco de amor, por isso que eu tinha que saber a exatidão. O que você plantar hoje, aí, vai produzir na sua vida 100 vezes mais. E quero te falar uma coisa, porque isso tem que manifestar a glória de Deus, como eu estou fazendo aqui agora. Eu estou manifestando a glória de Deus à luz da matemática desse mundo, para você entender a matemática do reino. Então eu estou liberando essa palavra sobre sua vida. O que você fizer aí vai voltar 100 vezes mais. Porque essa é a origem do mundo espiritual que está fazendo eu criar esse banco do amor agora. Então, eu vou fazer 2 movimentos agora aqui para você. Eu vou ler a palavra de Deus, que é Deus, o único tesouro. Só para você entender que você tem que desapegar dessas coisas materiais mesmo. O Evandro vai pôr o vídeo que está preparado ali e eu quero que você sincronize a palavra de Deus, o vídeo e com o que está na sua mão. Para o Gessé era a massa de bolo que rendeu 10 mil para ele. Mas não é porque o Gessé estava de olho no dinheiro. O Gessé só estava de olho em entregar tudo o que ele tinha em forma de amor. Essa é a matemática do rei. Aquilo que eu faço cheio de amor, ele volta em forma de frutos 100 vezes mais. Pedro, com todo o seu conhecimento, estava pescando num lugar que não pegava peixe. Jesus falou para ele: Pedro, joga ali, mas ali não tem. Quando ele ouviu a voz do mestre, ele jogou. Ele pegou tanto peixe que ele tinha dificuldade de colocar o peixe na barca. Se Deus está falando no seu coração, joga a rede. Ato de espiritualidade, inteligência espiritual. Mas eu não tenho. Mas vai me faltar. Joga a rede. Joga a rede para você tangibilizar a matemática do reino na sua vida. Joga a rede. Joga a rede. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Deus, o único tesouro. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Se teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a
riqueza. A riqueza que está sendo falada aqui, e eu vou falar com meus olhos espirituais, que eu sei que é isso, é essa riqueza do apego, onde você junta por apego. A riqueza do reino não é aquela que você junta, é aquela que você compartilha. A riqueza do reino não é a que você junta, é a que você compartilha. E quanto você mais compartilha, isso volta para você 100 vezes mais. Por isso, quanto menos desapegado você for daquele dinheiro que você junta, do bem que você junta, quanto mais você compartilha esse bem, mais ele volta para a sua vida 100 vezes mais. Eu vou ler só os próximos 2 versículos aqui para o Evandro colocar o vídeo, porque é muito pertinente. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que as vestes. Olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, e nem recolhe nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. Fala para mim, é uau ou não? Negócio desse. Eu te dei o princípio, a matemática do reino, tangibilizei para você, mostrei a confirmação com a palavra de Deus e agora você vai ver o vídeo aí. Conecta tudo agora. Nem sei que vídeo que é, mas conecta tudo aí. Na matemática do reino é no dividir que nasce a multiplicação de paz, alegria, pão, amor. Na subtração do próprio eu, o mais lindo e desmerecido favor. Se o menos é mais, o mais dele em mim nunca é saciado. Quanto mais dele eu tenho, sou mais necessitado. A soma do amor foi tão grande que multiplicaram-se as feridas, subtraiu-se a alegria, dividiram-se as companhias, determinando sozinho o valor da morte, e o resultado, vida. Somando todos os meus acertos, não conseguiria agregar valor ao perfeito, para que se desse início à equação do amor. Na matemática do reino, o perfeito se humanizou. Me chamou de volta, se alegrou, correu para a porta, me abraçou todo sujo, não importa. Mesmo depois que exigi minha parte e pedi para dividir, voltei a zero e encontrei tudo ali, exatamente igual a quando saí. Se a ordem dos fatores não altera o produto, fico mudo. Meus acertos não acrescentam amor, meus erros não o diminuem. Minha falha correu para o teu favor, e o que já foi sequidão, hoje flui. Nas somas dos meus pecados não dividiu o fardo, ao contrário, tomou sozinho sobre si. Diante de olhos curiosos diminuía, na ótica divina cumpria, crescia. Me chamou para viver na terra, mas com os olhos fitados no alto, sussurrar paz aos que gritam guerra, ser flor que brota no asfalto, caminhar em um mundo caído, carregando valiosos princípios, invertido, dividindo o pão, multiplicando paz. Matematicamente no reino, menos é mais. Na matemática do reino é no dividir que nasce a multiplicação de paz, alegria, pão, amor. Na subtração do próprio eu, o mais lindo e desmerecido favor. Se o menos é Evandro, eu tô sem palavras.
palavras. Eu estou sem palavras. Sem palavras. Você já sabia disso, Evandro, desse vídeo aí? Você tinha contado dele pra mim? Não. E- Quando eu vi o tema, eu lembrei dessa poesia aí. E que hora que eu te falei o tema? Depois que já tinha começado. Aí eu vou falar um negócio pra vocês, né? Se isso aí não é a manifestação de Deus, se isso aqui não é inteligência espiritual, se por isso aqui não me dá ousadia para fazer o que tem que ser feito, a matemática do reino, em síntese, o menos é mais. E se é menos, quanto mais eu compartilho, é menos para esse mundo. Porque eu estou tirando de mim, né? Porém, é mais para o reino. O menos é mais. Eu me sinto honrado, e honrado mesmo, por saber que Deus me permitiu viver algo assim. Uma inspiração que veio na madrugada, matemática do reino, que já existia em algum lugar. Alguém já fez um poema disso, preparado para sincronizar aqui hoje. Bum! O banco do amor é real. O menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. E que você possa, nessa terça-feira, deixar ecoar dentro de você a matemática do reino. Onde quanto mais a gente divide, mais multiplica. Deus te abençoe. Amo vocês e até amanhã.